E aí ele me ligou, ele falou, Alice, tá alagando aqui. Eu falei, então sobe os computadores e eu vou pra aí. E eu catei o carro e fui pra Bauru, pra Jaú. E mandei mensagem no grupo da imobiliária. Falei, gente, tá alagando a imobiliária, quem puder ajudar, se alguém puder, né? Quando eu cheguei lá, a água já estava quase na minha cintura. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Loft Portas Entrevista. Eu sou Ricardo Kaufmann, Head de Comunicação da Loft. Eu sou Sérgio Esteves, CMO da Loft. Todo episódio, um empreendedor ou empreendedora conversa com a gente sobre episódios marcantes da sua trajetória e como conseguir se destacar no mercado. Esse podcast está disponível em vídeo no YouTube e também em áudio no seu tocador preferido. Se inscreva no nosso canal e ative o lembrete para não perder nenhum episódio. E se você quer ficar por dentro das notícias mais relevantes do mercado imobiliário, o Portas também é uma newsletter, né, Kaufmann? É isso aí, Sérgio. De segunda a sexta, sempre às 3 da tarde, gratuitamente no seu e-mail. Lembrando que todas essas informações e o link para se inscrever estão disponíveis na descrição desse episódio. E hoje a gente abre as portas para Alice Areia, diretora de locação e responsável pelo administrativo e financeiro da Imobiliária Jaú, em Jaú, São Paulo. Muito bom. A Alice vai contar pra gente como foi crescer dentro de uma empresa familiar, sair da imobiliária para trabalhar numa multinacional e trazer um monte de conhecimento voltando para essa mesma empresa. E para transformar em imobiliário, né? E a gente vai falar como é que essa gestão muito focada em pessoas ajudou a imobiliária a crescer, dando metas até para a faxineira, certo? Todo mundo tem meta na empresa e sai de um time pequeno para uma imobiliária com mais de 100 colaboradores, certo, Alice? É isso. E tem uma história incrível aqui que a gente realmente ficou bastante impressionado de se imaginar no lugar de vocês. Um dia bastante diferente, incomum, né? Que uma enchente em Jaú destruiu a sede da empresa e o time precisou fazer uma verdadeira dinâmica de team building. Isso é que foi um verdadeiro team building. Vale a pena acompanhar, gente. E além, é claro, de um legado de uma empresa familiar que segue transformando e vai estar por muitos e muitos anos. Seja muito bem-vinda, Alice. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Legal. Qual que é a tua cidade de origem? Você nasceu onde? Em Jaú mesmo ou não? Nasci em Bariri. Bariri? Onde é que fica Bariri? Perto de Jaú, é uma cidade pequenininha, né? Meus pais mudaram de São Paulo. Eles moravam em São Paulo, mudaram para Bariri num sítio. E aí eu nasci lá nesse sítio. E como é que era esse sítio? Conta pra gente como é que é essa eu casa. fiquei 2 anos lá. Eu lembro assim, muito por foto, né? Mas era uma casinha de tijolinho à vista, assim, bem cara de fazenda mesmo. Mas era pequenininha. E aí tinha galinha, tinha pato, tinha cavalo, tinha cobra, tinha tudo. Criava de tudo. Tinha várias plantações e eu vivi 2 anos lá. Quando eu nasci, fiquei por mais 2 anos. Aí depois eles sentiram a necessidade, assim, de uma cidade e aí escolheram Jaú. E como é que era essa casa em Jaú? Bom, aí eu tenho 2 casas, assim, que eu me recordo de Jaú da minha infância. A primeira foi a que a gente mudou, que era uma casa pequena e era muito engraçado porque a gente mudou meio com a fazenda junto, né? Porque, assim, Levaram as galinhas, junto? Você tá brincando? patos, Sério? codornas. Eu lembro muito meu pai fez um laguinho pro pato, um laguinho, assim. E eu lembro que a galinha pulava o muro, e aí os vizinhos gritavam, a galinha! Aí saía todo mundo correndo atrás da galinha. Bom demais isso. Isso era uma área rural de Jaú? Era na cidade? Era... Como é que era o terreno? Onde tinha vizinho? Era perto do... Era próximo ao fim da cidade, já perto da estrada, assim, da pista. E era muito terreno aberto, tinha, porque eram poucas casas que a gente tinha ali. E era a casa e um terreno do lado. E esse terreno do lado que a gente cercou, colocou as galinhas, tinha um muro e mais um cerco em cima. E aí tinha a galinha, tinha os patos, tinha galinha de Angola, codorna. Aí as codornas ficavam na gaiola, sabe? A gente pegava os ovos lá da codorna, de galinha. Matava as galinhas pra comer também? Sim, também. Matava lá no meu quintal, matava, Eu tenho cozinhava. lembranças, assim, da minha mãe comprando na avícola a galinha. E chegando em casa e depenando. Isso, fervia. Eu lembro da minha avó e da minha mãe fazendo isso, muito assim. De domingo era polenta e galinha, com certeza. Nossa senhora, bom demais, bom demais. E você sabe que depois dessa casa, eu fui numa outra que eu também me recordo que foi ali perto. Meu pai, vocês conhecem alguém ganhando bilhete da loteria? Meu pai ganhou, na época. Jura? Mas ele contou assim que ele não comprou bilhete, a secretária foi comprar, ele já tinha imobiliária, porque ele mudou pra Jaú e já abriu a imobiliária.
E aí eles ficavam em uma salinha pequenininha, ele e um sócio no andar de cima e tinha uma lotérica embaixo. Toda semana ele comprava o bilhete. E teve um dia que ele pediu para a secretária comprar o bilhete e ele viu o final e falou, eu lembro até o número que ele falava, 66063. Ele falou, nossa, não vai dar nunca, enfiou na gaveta e ficou. E no jornal, ele estava vendo o jornal um dia, ele falou, nossa, o final, peguei o bilhete. Acho que trocava por outro na época que dava o final do bilhete. E aí ele falava assim, olha, deu o final, vou trocar, né? Quando ele desceu lá, aí a moça da lotérica, que era amiga, toda conhecida, falou, nossa, acho que é o bilhete, deu o bilhete, começou aquilo lá. E ele conta que na época ele tinha prometido para a moça da lotérica, se um dia ele ganhasse, ele ia dar um percentual para ela, assim. E ele conta que o dinheiro que ele deu dava quase para comprar um Fusca na época, então era bastante dinheiro. Que era o percentual dela. Dela, Ele ganhou isso. alguns Fuscas. E aí com o dinheiro ele comprou um terreno ali próximo da casa que a gente morava, aí ele construiu a casa que eu vivi minha vida inteira lá, que depois nasceu meu irmão nessa casa. E aí foi nessa casa que eu tenho mais recordações, assim, que eu vivi a minha vida toda até sair para a faculdade, assim. E o meu pai, sim, foi fundador da imobiliária, com mais um sócio. Depois, na sequência, ele ficou com a imobiliária sozinho. E ele é um imigrante, não é isso? E, meu pai, ele é de Portugal. Ele nasceu em Esposende, lá em Portugal. Uma família de 11 filhos. Ele é um dos meios ali, do meio. Mas ele veio muito cedo pro Brasil. Ele veio com 13 anos. Eles tinham... década de 60, mais ou menos. Ele nasceu em 42. Então, década de 50. Isso. Final. Ele tinha uns tios que tinha uma padaria em São Paulo. E aí ele veio para trabalhar na padaria. E depois ele foi trabalhando em vários outros lugares. Em São Paulo mesmo. Até... E tinha um contexto, se você puder compartilhar, tinha um contexto difícil ali que ajudou, digamos, na decisão de vir para o Brasil. Sim, na verdade lá eles viviam assim, necessidade mesmo de comida, eles viviam pelo campo mesmo, plantação. Um irmão dele veio, que era mais velho, para tentar a vida melhor, assim, para tentar outras coisas. E aí ele veio com outro irmão, depois veio meu pai, depois veio um outro tio. Eu tenho 3, são 3 aqui que moram no Brasil. E eles vieram realmente para tentar alguma coisa melhor, né? Porque assim, ou ele ia ficar no campo, ou ele ia para virar padre, que é o que eles faziam na época, né? Também não tinha um contexto político que estava difícil lá em Portugal? Sim, eles tinham uma questão de briga, da questão do governo, eles perdiam muita comida também, acho que o governo pegava para distribuir ali entre eles, né? Então eles perdiam o que eles produziam, às vezes eles não conseguiam nem consumir, porque o governo levava embora. Ele contava assim, que realmente eles passavam necessidade mesmo. Isso nessa época também, mas meu pai também é português, ele também veio para o Brasil e um dos motivos dele ele veio com 18, para completar 18 anos, e um dos motivos que ele veio foi porque senão ele sabia que ele ia ter que ser enviado para alguma das colônias de Portugal na África. E ali ele falou, cara, ou eu vou matar alguém, ou eu vou morrer. Era situação de guerra. Ele não queria nenhuma das duas coisas, né? Nem matar ninguém, nem morrer, e voltou pro Brasil, porque era a idade ia direto pra colônia. Essa mesma época do meu pai. Por aí. É, a ideia que a gente tem de Portugal, Europa, uma coisa glamurosa hoje em dia, que até é mesmo, mas naquele contexto não era esse, né? Não, era difícil, duro. Sim. E aí como é que foi pra Jaú? Assim, o irmão dele mais velho já tava... Na verdade, ele conheceu minha mãe morando em São Paulo, porque minha mãe é de São Paulo mesmo. Aí eles começaram a namorar, quando resolveram casar, eles foram para Bariri, porque tinha uns parentes da minha mãe em Bariri, que já tem fazenda lá, plantava laranja. E aí minha mãe é funcionária pública, pediu transferência para Bariri, não tinha outra cidade mais próxima, era Jaú. E aí minha mãe continuou trabalhando em Jaú e morando em Bariri, no sítio, né? Foi aí que esse deslocamento não estava muito funcionando com criança pequena. Aí eles falaram, não, vamos sair do sítio e vamos para Jaú mesmo. E a gente estava conversando no começo, Jaú é uma cidade tradicional, de famílias tradicionais. Como é que foi pro seu pai começar no mercado imobiliário, numa cidade de famílias tradicionais? Como é que ele se infiltrou? Sem ter osso. Você sabe, é uma boa pergunta, né? Eu nunca conversei disso com ele diretamente, mas meu pai ele é uma pessoa muito expansiva, assim. Ele conversa com todo mundo sobre todos os assuntos, né? Então, eu acredito, assim, que para ele foi já fazendo amizade, conhecendo. Ele entrou com um sócio, o sócio já era de Jaú, então acho que isso ajudou ele a entrar na cidade e ter os contatos ali, mas ele sempre foi uma pessoa que teve bom relacionamento com todo mundo, assim, ele gostava de bater um papo, contar uma história.
E ele sempre foi comerciante, porque ele saiu da padaria, ele vendeu tudo que vocês imaginam, assim, de coisas que existe, ele vendeu. E vocês chegaram a voltar para Portugal, para essa região que ele... Só passeio, assim. A última vez que meu pai voltou foi quando a mãe dele completou 100 anos. E aí, a primeira vez que eles juntaram os 11 irmãos. Porque Nossa. Quando os primeiros saíram, não tinha Não nascido. tinha nascido, não. Olha que Então, coisa. na primeira vez que ela conseguiu ter os 11 filhos juntos, foi no aniversário de 100 anos dela. E você já conheceu a terra do seu pai, né? Já, eu conheci minha avó, eu fui pra lá, eu era adolescente, eu conheci minha avó e conheci a região que ele nasceu, as casas, que eles moram até hoje nas casas ali. Alguns saíram, mas os tios ficaram, né? E para você, como é que foi começar a trabalhar na imobiliária do pai desde pequena? Como é que era para uma menina, ir trabalhar na imobiliária lá em Jaú? Então, eu sonhava em trabalhar na imobiliária, na verdade, porque às vezes eu ia visitar meu pai, eu sentava na mesa, eu mexia tinha máquina de escrever, né? Então, eu já me via ali. Ele falou, quando você fizer 13 anos, você vem. Então, eu já tinha a minha agenda e minha caneta que eu ia usar no trabalho lá. E eu fui. Só que eu não sabia como que era trabalhar, né? Então, eu fui imaginando que eu ia ficar no escritório e tal, mas eu fazia serviço de office boy, né? Então, eu ia de guarda-chuva ali a pé, no banco, tinha os envelopes que enfiava na máquina para fazer os depósitos e tal. Quem nunca, né? E aí, eu fiz muito tempo isso daí, eu achava muito gostoso. Eu sempre gostei desse trabalho de escritório, assim, de conversar. Então, ele conversava e ele me apresentava, e a gente batia um papo, aí tinha documentação, montava os envelopes, e eu comecei assim, né? Depois que eu fui entrando nas outras áreas, montei contrato, aí eu passei em todos os setores de locação de imóveis, eu participei, assim, fiz operação mesmo, para conhecer, né? Fala um pouco mais pra gente da imobiliária, né? Da imobiliária de vocês. Se é focada em aluguel, compra e venda, os dois. Hoje, a imobiliária Jaú, ela tem os dois segmentos, tanto locação como venda de imóveis, né? A gente divide o trabalho eu com meu irmão, Gabriel, ele é diretor de vendas, então a parte de lançamento, vendas de terceiros, que é o nosso forte, né? E construção também, a gente tem um braço ali, Legal. ele que segue. E a parte de locação, aí sou eu que gerencio. A parte de locação, financeiro da imobiliária, essa parte aí sou eu que faço. É uma imobiliária grande ali para a cidade. E a gente cresceu muito nos últimos anos dentro dessa área de locação, porque até então o foco era muito venda e terceiros, né? Depois que a gente foi aumentando esse olhar para outros negócios e a locação acabou até ficando maior do que vendas hoje, na questão de processo e lucratividade mesmo. A gente sabe que você começou a trabalhar lá cedo, mas teve um momento que você saiu da imobiliária e foi para o mundo corporativo. Foi. Como é que foi isso? Como é que foi sair? Por que você saiu? Por que você saiu? E como foi trabalhar numa grande empresa? Como é que foi essa mudança desses dois mundos para você? Eu estava na imobiliária e estava me formando em psicologia. E eu queria muito fazer um estágio. Porque a minha ideia, eu ia trabalhar em alguma clínica, atendimento, alguma coisa assim. E aí eu atendi uma pessoa que ela era do RH da usina onde eu fui trabalhar. E eu falei pra ela, você não tem uma vaga lá para fazer um estágio? Eu queria fazer um estágio para ver como que é o RH, recursos humanos, assim, porque a gente não tem muita base na faculdade, né? E foi algo que me chamou a atenção, porque eu acho que eu já estava trabalhando em imobiliário, eu falei, bacana. Mas eu não tinha noção nenhuma, assim. E aí ela falou, olha, todo ano a gente faz uma contratação temporária para pessoas do RH para ajudar a contratação de safra, né? Que tem um volume grande de contratação. Ela falou, vai começar agora. Foi muita coincidência, assim. Ela falou, você não quer participar do processo? Eu falei, eu quero. Aí mandei um currículo para ela, eles me chamaram, participei. Nossa, acho que foram umas 4 ou 5 etapas, assim, muita gente. Nossa. E foram 2 selecionados, eu e mais uma menina, para ficar 3 meses lá. E aí eu falei pro meu pai, falei, pai, vou fazer um estágio na usina, né? São só 3 meses, mas eu vou entrar na área um pouco do que eu me formei, eu tinha acabado de me formar. Aí ele falou, tá bom, vai lá, vamos ver. E aí de sábado eu ia na imobiliária todo sábado ainda para ajudar ali a organizar. Mas eu não estava em frente de gestão ainda, eu era operação quando eu saí. E aí, deu os 3 meses, aí minha gestora lá da usina falou, olha, a gente gostaria de efetivar você, né? Porque você fez um bom trabalho, a gente vai abrir uma vaga e gostaríamos de te dar essa oportunidade. Nossa, eu fiquei muito feliz. E aí eu liguei pro meu pai para contar, né? Ele ficou muito feliz também? Não.
Eu lembro, assim, da voz dele falando, nossa, não acredito, sabe? Aí eu falei, eu queria muito ficar, porque eu me achei, assim, lá na usina, na época era contratação e eu gostei muito do que eu tava fazendo. Eu falei, eu queria continuar aqui. Era a contratação do pessoal, trabalhadores que trabalham na colheita da cana? No agrícola, na indústria também, porque aumenta a produção industrial. São os temporários? Isso, Então, eu imagino que era entrevistar muita gente para contratar muita gente. Muitas vagas. Todos os dias tinha processo seletivo e entrevista. Era em massa, né? Nada individual. Você enxerga o que você ter tido essa experiência de entrevistar tanta gente, você usa hoje no seu dia a dia? Olha, eu uso muita coisa lá da usina no dia a dia. Tem desde a parte de gestores, que depois eu fui, né, tendo outras funções. A parte de conversar com as pessoas, de entender o outro lado, de tentar entender o que a pessoa tá falando ali para ver se serviria para o que a gente precisa para a função do que eu tava com a vaga aberta. Hoje é para isso também, que a gente atende desde cliente até o próprio funcionário dentro da imobiliária, né? Você tem alguma entrevista para contar pra gente de exemplo, assim, de coisas que você acabou, ia passar despercebido se você não tivesse aprendido a entrevistar pessoas? Assim? É engraçado, porque hoje, até na imobiliária, eu tenho uma pessoa de RH lá, né? Uma psicóloga que faz a parte de recursos humanos, porque eu não consigo mais fazer, apesar que eu adoro essa parte, né? Às vezes a gente faz a entrevista e eu sempre faço a final. Então, ela faz com a gestora de área e depois ela volta e fala, entrevista essas duas pessoas aí, vê o que você acha e escolhe. E às vezes elas me explicam, gostei dessa por causa disso, dessa por causa disso. Aí na entrevista eu começo a perguntar, e aí a hora que termina, fala, nossa, mas ela não tinha falado nada disso pra mim, como que você consegue tirar isso daí? Eu falei, eu não sei se foi a experiência, assim, com certeza o feeling. Ela fala, gente, aí eu falo, não vai dar certo. Essa pessoa fala, mas ela não tinha falado isso pra mim? Eu falei, mas você perguntou? Eu falo pra ela. Ela fala, mas eu nem sabia dessa possibilidade. Então, às vezes, no olhar da pessoa, a gente já vai pegando algumas coisas, ou a forma que ela traz a informação, a gente aprofunda, né? Ou focar na entrevista mais no comportamental, que é o mais importante pra gente hoje dentro do trabalho, né? E esquecer um pouco a formação ali, a técnica, porque isso a gente vai desenvolvendo, né? Que tipo de comportamento você acha, assim, divisor de águas, assim, para trazer uma pessoa para o mercado imobiliário ou não? Olha, eu brinco muito, assim, que para a locação, que é a área que eu faço as entrevistas, a pessoa tem que gostar de resolver problemas. Se ela não tiver esse perfil de gostar dessa proatividade, é muito difícil você trabalhar numa imobiliária, porque a imobiliária tá lá para isso. Meu pai brincava muito, ele falava, que bom que tem problema, porque se não tivesse, ninguém alugava por imobiliária, todo mundo alugava particular, não é? As pessoas, eu vejo assim, ela tem que ter essa proatividade, iniciativa, vontade de resolver, de atender e resolver a questão, porque a imobiliária existe para isso na locação. Né? É um processo com dois interesses diferentes, proprietário e inquilino, e a imobiliária tem que fazer o meio ali, dentro das questões legais, entender o que pode e o que não pode, mas intermediar esses dois interesses distintos muitas vezes, né? Tem algum, assim, algum episódio de problema pitoresco, assim, que te surge, assim, que vocês já tiveram que resolver? Todos os dias, a gente brinca que dá para fazer um livro, as meninas da gestão de carteira, elas falam, dá para fazer um livro, assim, desde briga com vizinho, de marido e mulher, eles vão resolver. Teve uma vez lá na imobiliária, nossa, essa foi até recente, foi ano passado, o casal brigou. E aí a mulher apareceu na imobiliária com a amiga, acho que era a tia dela, para alugar outra casa. Eu vou sair da minha casa porque eu larguei do meu marido, eu quero alugar outro imóvel e eu vou deixar ele naquela casa. Isso, chega o marido. Ele para o carro assim no meio do estacionamento, desce gritando já com ela e ela viu, ele saiu correndo no meio da imobiliária. Nossa. E aí a gente não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Quem quer saber que era o ex-marido, o marido, que era ontem marido, não era mais, né, depois... E aí ela se trancou no banheiro e ele começou a gritar com ela, gritar. Nisso os clientes ficaram tudo olhando, a gente não entendeu nada. Ele foi no carro dele, pegou um negócio, a gente achou que era uma arma. Nossa Senhora. Aí meu irmão correu pra fechar a porta e eu comecei a chamar os clientes lá pro fundo da imobiliária. Eu falei, vem aqui, porque é tudo vidro na frente. Eu falei, se ele der um tiro, ele vai pegar alguém, E né? ela quer um buquê de flores, é isso? Não, ele começou a quebrar o carro dela na frente da imobiliária. Nossa Senhora. Aí eu falei, gente, chama a polícia. E a gente tem umas meninas que namoram, casado com um policial também. Eu falei, gente, chama aí alguém pra ajudar. E começamos a ligar e meu irmão tentando trancar a porta pra ele não voltar. E aí os meninos que trabalham na imobiliária foram mais lá na frente tentar conversar com ele.
E ele já arrancou a camisa, a gente achou que ele ia querer partir pra cima dos meninos, né? Daí ele foi se acalmando, aí ele falou que ela saiu de casa com os filhos, aí tivemos que fazer aquela sessão psicologia, sabe? Pra explicar. Aí falou, não... Ainda bem que tem gente lá que fez psicologia. Tem. Não foi bem pra isso, mas já ajuda também, né? E no fim deu certo, ele foi embora, ela falou que ia ver depois mais pra frente, não sei o que aconteceu ali. E você consegue ter uma rotina de você conseguir descansar também? Porque o que você está falando é um monte de coisa inesperada, né? Sim. Você consegue sair de férias e conseguir deixar seu time gerenciar ou não? Hoje sim, mas eu passei por um período de aprendizado para chegar nisso. Tinha uma época assim que eu não tinha hora para ir embora e ainda levava serviço para casa e ficava naquele fluxo assim, loucura total, né? E sabia que se eu não estivesse lá, em algum momento ia precisar de mim e tal. E aí eu fui entendendo que a gente precisa aprender a soltar e delegar as coisas, né? Eu sou uma pessoa que centralizo muito, né? Então isso daí foi uma questão de aprendizado mesmo. A gente centraliza até o momento que a gente vê que o tamanho já não dá mais. Você começa a virar gargalo, né? Não. E aí você começa a travar todos os processos. As pessoas dependem de você para tudo, o negócio não funciona. E aí a gente começou a montar setores. Foi na época que a gente cresceu bastante, nos últimos anos. E eu montei setores e cada setor foi formando um gestor. E eu trouxe todo mundo de baixo ali. Então, era a operação, as pessoas tinham perfil mesmo, a gente deu oportunidade ali dentro. Hoje eu tenho 8 gestores de área dentro da imobiliária. Né? Financeiro, gestão de carteira, recursos humanos, eu tenho facility, eu tenho outras áreas. Então, a gente foi separando comercial, captação. E aí, eu fui colocando gestores de área em cada um. E aí, com isso, hoje sim, eu consigo ficar uns dias fora, porque eu tenho os responsáveis por cada área e a gente tem os alinhamentos, né? Então, dá para tocar bem. Assim. Olha isso, uma coisa que comentaram sobre vocês é o quão profissional você consegue manter o time em matéria de metas, rotinas e tudo. Isso foi coisa que você trouxe da tua experiência corporativa ou foi algo natural que surgiu lá? Não, na parte da usina, né, por ser uma empresa grande, multinacional, tudo, eles tinham muito esses indicadores, KPIs, o controle de metas, números, né, então isso daí com certeza eu trouxe, porque eu acompanhei isso lá um pouco, né, na usina, na época que eu trabalhei na parte de formação de pessoas e o BP depois de RH. E uma das coisas que a gente faz hoje é isso, é montar os indicadores de área. Então, as pessoas sabem exatamente o que elas estão sendo medidas hoje, o que a gente espera de cada função. E a gente define metas anuais, inclusive tem premiação da equipe toda. Todo março, a gente faz ano meta nosso março. E aí, em cada ano que inicia, a gente distribui os objetivos da função de cada um, desde do corretor até a faxineira. Todo mundo tem as metas e objetivos deles, o que eles têm que entregar no ano, e eles ganham viagens, né? Quem bateu, todo mundo, né? É uma competição, né? Então, todos que batem a meta ganham essa viagem aí com acompanhante, aí tem vários destinos diferentes, né? Mas a gente controla os indicadores e é uma coisa que a gestão aprendeu também, a equipe, né? Porque a equipe veio comigo ali, né? Eu falo que eles são gestores formados ali dentro, né? Então, aprendeu a ter esse olhar, sair da operação, que é o desafio maior hoje do gestor que veio da operação, é tirar a mão da operação e colocar os 2 pés na gestão, né? Que é uma dificuldade que todo mundo tem. E esse olhar de números e entender e dar o feedback para o funcionário, olha, você melhorou aqui tá legal, o seu número tá bacana por causa disso, ou não tá bacana por causa daquilo. Porque o gestor, ele não tem só o número para entregar, ele tem a responsabilidade de desenvolver a pessoa ali dentro. Se amanhã eu tenho uma vaga, o primeiro lugar que eu vou olhar é dentro da imobiliária. Quem tem um perfil para essa vaga? Acontece muito. E isso você começou a implantar, vamos dizer assim, na sua segunda fase na imobiliária, na né? minha segunda fase. Você chegou a perceber e até para as pessoas se inspirarem, né? Você chegou a perceber uma diferença de resultado no momento que é do jeito que era antes, até você entrar com essa gestão um pouco mais Total, assim. Antes eu estava na operação, que nem eu te falei, eu passei algumas áreas dentro do setor de locação. Quando eu voltei, uma das condições que eu conversei com meu pai e com meu irmão era, a primeira coisa, porque sucessão familiar é complicado. Todo mundo ali olhando tudo não funciona. No meu ver, não dá certo. Então, uma das coisas que eu falei, eu volto, mas nós vamos ter papéis bem específicos, eu e meu irmão. Porque era uma das questões que a gente tem perfil diferente, cada um tinha opinião diferente. Para fazer a gestão da mesma coisa, é aquele ditado, né? O cachorro com 2 donos morre de fome. E aí, meu pai falou, ok.
E meu irmão escolheu, então, o setor de vendas, eu fiquei com o setor de locação, o financeiro da empresa ficou comigo, era uma coisa que eu gosto de fazer. Isso daí foi muito importante para a gente começar. E aí, dentro desse trabalho, que a gente começou a fazer o desenho, entender os processos, separar, olha, vamos formar setor. Porque no início, quando a gente é bem pequenininho, todo mundo faz tudo ali, né? A pessoa que faz vistoria faz o contrato, que faz o contrato atende o cliente e tal. Aí, quando começou a expandir, a gente começou a ter as divisões de papéis e aí montar os indicadores de área, porque não é só medir quanto alugou, quanto desocupou no mês, né? É todo um processo. A imobiliária, ela é um serviço durante a locação toda. Então, o que engloba esse serviço, né? Hoje a gente fala das receitas recorrentes que não são só de aluguel, que a gente tem outros serviços que a gente cobra, que a gente pode ganhar valores ali dentro, Pintura, né? manutenção, essas coisas? Sim, também. Hoje eu tenho um setor só de manutenção de imóveis. A gente faz manutenção até para outras coisas, não só para aluguel. O proprietário quer vender a casa e precisa pintar. A gente pinta para ele, né? Ah, e a minha casa veio de outra imobiliária precisando fazer manutenção. A gente faz também. E por curiosidade, você falou que até a faxineira tem, os faxineiros têm meta. Porque eu acho que é muito interessante, porque deve dar um super espírito de time, todo mundo pertencendo. Como é que meta que tem? Que tipo de meta tem os faxineiros? Do ano passado, a dona Maria, ela tinha uma meta de controle de estoque de material. Então, de limpeza, do café, porque a gente tem o açúcar, a pazinha, o papel higiênico, o papel toalha. Então, ela não poderia deixar faltar nada ou acabar antes de fazer o pedido. Então, ela fazia o controle do estoque desses materiais de limpeza. Esse ano a gente montou uma meta diferente. Como ela gosta dessa parte, a gente faz muito trabalho social lá, né? E aí a gestora dela, a Márcia, falou assim, o que eu vou fazer para ela? Eu queria fazer uma coisa tão diferente, eu tô meio viajando. Você falou, fala, qual que é a sua ideia? Ela falou assim, eu queria dar um projeto social para ela participar dessa parte social com a gente. Eu falei, vamos fazer. Então a gente entrou nessa parte para montar 2 projetos dentro da imobiliária, para a imobiliária toda participar. E aí montou também, é bacana. Você tem consciência o quanto isso que você está fazendo é diferente, assim, versus o mercado imobiliário? Porque é uma visão de estratificar a meta, colocar todo mundo, aí é legal porque fica todo mundo com o mesmo objetivo, todo mundo sabe o seu papel, todo mundo sabe o que é esperado para cada um. Eu falo assim para os gestores, a gente tem que ter papéis claros lá, porque às vezes o gestor vem falar alguma questão de entrega, e eu falo, mas você já conversou com a pessoa? Ela entendeu que você espera isso dela? Porque às vezes a gente espera, mas não explica o que a gente espera, e a pessoa acha que está entregando o máximo dela, e a gente acha que não está legal. Que faz a parte do alinhamento de feedback. Todo mundo morre de medo de dar feedback, né? E eu acho que a coisa mais importante que a gente tem de chance da pessoa, né, de se desenvolver, é uma obrigação nossa como gestor fazer isso. Então eu falo, ninguém vai embora da imobiliária sem saber o motivo. Então se um dia alguém chega e eu falo, olha, não dá mais, a pessoa não vai perguntar o porquê, porque ela vai saber o porquê. Ou porque é algo que a gente esperava e não foi entregue de alguma maneira. Mas ainda assim, eu não sei, eu acredito que as pessoas dão certo em algo. Então, se a pessoa não está dando certo naquela função, é porque não é o perfil dela. A gente tem muita mudança interna também. Às vezes a pessoa está num processo, se forma e fala, eu queria uma chance no marketing. Próxima oportunidade vai ser aqui dentro, a gente oferece. Eu me formei em Direito, quero ir para a área jurídica. Ok, a gente tem os assistentes jurídicos, vai para a área jurídica. Então, essa troca é legal, porque a pessoa se identifica com a função que ela está fazendo também e ela consegue entregar mais. Estar na função que te faz bem, assim, que você se sente melhor, a entrega é muito maior. E a gente tem que proporcionar isso. A imobiliária tem essa possibilidade. Eu não faço uma função. Tem um monte de coisa. Mas isso, só para deixar... Isso é surpreendente para... Não é em todo lugar. Não é em toda grande empresa, por exemplo, que você encontra pessoas com essa visão. Legal. Não, muito legal, parabéns. Obrigada. Baganal, né? Não acho que isso todo mundo faz. Não é assim, muito. E você sabe o que é muito bacana, porque no final, que nem agora em março, a gente vai ter, a semana que vem vai ser a convenção que nós fazemos, uma vez no ano, então reúne todos os funcionários, toda a família do funcionário, né, o marido, esposa, os filhos. Essa é a 8ª convenção que vai acontecer. E lá a gente faz a premiação dos ganhadores de quem conseguiu bater a meta no ano. E é bacana, porque eles ganham a viagem. São 2 opções, eles escolhem, né? Mas assim, corretor de imóveis, esse ano mesmo uma das corretoras bateu a meta máxima. Ela vai escolher entre o resort no Nordeste ou o Disney, Orlando. E aí vai, viagens nacionais, enfim, tem algumas opções ali de perfis. E aí eles vão para viagem com acompanhante, tem gente que paga o adicional, leva o filho, leva mais pessoas, e eles levam uma bandeira da imobiliária. E lá eles têm que fazer uma foto
Muito com a legal. bandeira da imobiliária. E todos eles tiram várias fotos. E foto com a bandeira, foto com a família com a bandeira, Orgulho. foto nos pontos turísticos com a bandeira. É muito bacana. E a gente tem essa guarda, né? Porque são 8 anos, né? Fazendo isso. Então, assim, a gente tem um histórico ali de viagens. E eu tenho pessoas que estão comigo e vão quase todos os anos, ou todos os anos, viajar com a meta que conseguiu bater. Porque eu falo que tem que ser uma coisa alcançável. E é legal porque as pessoas veem que tem os funcionários novos que vão iniciar a meta agora, vê que existe essa possibilidade. Né? O ano passado a gente deu quase 40 viagens. Nossa, 40 Senhora. reais. Espera um pouquinho que a gente já volta com a segunda parte da entrevista. A Loft Portas cresceu. Além da newsletter e do podcast, a Loft Portas agora tem um site de notícias sobre o mercado imobiliário. Lá, você encontra informações essenciais para quem move o setor e decide com segurança. Com notícias diárias, colunas de opinião, dados e tendências, entrevistas com nomes relevantes do mercado e insights valiosos. Feito para investidores, compradores, proprietários, inquilinos, corretores e demais atores do setor imobiliário. O site do Portas é a sua fonte diária de informações de qualidade, com profundidade, clareza e independência editorial. Loft Portas. Acesse, acompanhe e esteja sempre um passo à frente. A gente te ouvindo assim, fica com a impressão de que você, quando se trabalhou com seu pai numa imobiliária de uma determinada característica mais convencional, menor, inclusive, passou um tempo numa empresa grande, corporativa, e a maioria das inovações que ela está contando aqui tem muito a ver com RH, tem a ver com processo, Gestão, né? gestão. É. Como é que foi para você tomar a decisão de voltar, aplicar o que você aprendeu na empresa da família? Porque imagino também que você poderia ter optado por uma carreira Sim, corporativa. sim. Como é que foi essa virada? Então, lá no trabalho que eu estava, eu já tinha passado em algumas áreas do RH mesmo. E meu pai e meu irmão já estavam há um tempo pedindo ajuda, assim. Pedindo ajuda com as coisas, os processos. Tinha algumas coisas que eles queriam ampliar na imobiliária, mas não tinha mais braço. E eu ia aos sábados, ajudava. Quando emendava feriado, tinha algum trabalho, eu ia, fazia. Mas eu não conseguia concluir. Aí, às vezes, ficava pra noite. Aquele negócio não era bem feito, vamos dizer. Não dava pra fazer. E aí, chegou uma época que meu pai falou, olha, eu preciso que você volte, porque realmente a gente precisa implantar outras coisas e mudar alguns processos e a gente não tá conseguindo fazer sozinho. Foi aí que a gente teve aquela conversa das divisões de funções e eu falei, então tá bom, vou conversar com o meu gestor, porque ali onde eu estava, para eu crescer, eu tinha que ir para outra cidade. Eu já tinha feito algumas cidades, eu não fiquei só. Eu entrei na cidade de Jaú, mas aí depois eu fui para Araraquara, depois eu recebi uma promoção, eu fui para Piracicaba, eu atendia 5 usinas lá de Piracicaba. E eu estava na Barra Bonita, atendendo a regional lá, que é Barra, Jaú, Ipauçu e tal. E aí, para eu sair, assim, da função que eu estava e crescer de novo, eu teria que ir pro corporativo novamente, lá em Piracicaba. E não era o meu propósito ali no que eu queria pra minha vida, eu queria ficar mais próxima da família, né? E aí eu falei, acho que agora é o momento de parar aqui e voltar pro... E aí, quando você começou com esse monte de ideias diferentes, como é que foi a reação do seu pai, do seu irmão? Meu irmão, ele foi tranquilo, assim, meu pai que é mais difícil, porque ele é centralizador que nem eu era. E aí, pra ele, assim, era difícil, a gente tinha uns fechos, assim, uma ideia, outra ideia, porque ele tinha uma tradição muito forte ali. O negócio dele funcionou até então, né? Então, quem era eu pra chegar e falar, vamos fazer diferente agora? Porque tava funcionando. Quero colocar meta na faxineira. Isso! Mas meu pai, por outro lado, ele era muito entusiasmado em valorizar as pessoas também. Ele tinha esse ponto. Então, ele achava bacana isso. Mas da forma dele, né? Então, a gente foi aos poucos. Não foi assim, ó, trouxe uma revolução, agora é tudo diferente. Foi aos poucos. A gente fez um trabalho para melhorar o processo, gerar mais renda, aumentar a rentabilidade. A gente não tinha uma carteira muito grande de imóveis na época que eu voltei. Crescemos a carteira. Na época que eu voltei, tinha 5 pessoas trabalhando em imobiliária. Hoje nós somos em 113. Nossa. Contando venda e locação, né? Uau. Então é bastante gente. Também a carteira aumenta um pouco, né? Aumenta. É gradativo, porque eu falo, locação é assim, você fala, eu cresci tanto por cento, a gente cresce tanto, mas as despesas também crescem, a gente precisa de mão de obra hoje, né? Por mais que tenha tecnologia, ainda pessoas e precisamos, graças a Deus, né? Que bom. Isso aí.
Então, aí essas mudanças, assim, não foi. A gente começou a fazer a convenção, foi uma meta ali, todo mundo tinha junto. Depois a gente foi dividindo, foi tudo aos poucos, assim. Mas tinha coisas que ainda meu pai falava, não sei se vai dar certo, será? Será? Mas quando ele viu o resultado, ele ficava muito feliz, assim. Eu lembro quando a gente passou para ele que nós tínhamos batido o recorde, há uns anos atrás, de 150 locações no mês. E ele falou, nossa, 150 locações, praticamente era quase a carteira quando eu voltei da usina para trabalhar lá, na época. Ele ficou assim, nossa, ele ficou muito orgulhoso. A gente tinha feito uma arte na revista e ele deixava a folha da revista assim, então todo mundo que chegava, ele ia lá mostrar a revista para falar. Que bacana. Até o mês passado, agora a gente fez outro recorde, a gente bateu mais de 170 locações no mês. Nossa. E ele não tá mais aqui, né, agora, mas ele tá acompanhando. Eu falo, a gente até brincou lá no dia que a gente fechou o número, a minha gerente comercial, ela falou, nossa, seu pai ia estar assim. Eu falei, estaria muito feliz mesmo. E ele foi muito presente nesses últimos anos? 100%. Ele era assim, acho que até por ter acostumado a trabalhar, era a vida dele o trabalho. Era casa, trabalho, trabalho, casa. Então ele trabalhou até o último dia da vida dele, de verdade, assim. Ele trabalhou no sábado que ele foi internado. Bem, né? Então, ele era um dos primeiros a chegar na imobiliária, o último a sair todos os dias. Ele era 100% ativo, ele não ficava na frente dos processos mas assim, com o cliente, conversando ali, ele sentava na porta da imobiliária. Todos os dias ele sentava na recepção da imobiliária e ele ficava ali. Quem chegasse, sentasse, ele conversava. Aí, às vezes, ele vinha, olha, aquele cliente tá precisando de tal coisa, vê lá. Ele escutava o cliente falando na recepção, ele ia lá no fundo me contar. Mas ele era mais envolvido em vendas, assim. Ele tinha muito cliente de venda, né? Cliente antigo, que sempre comprou com ele. Então, até hoje, os clientes falam dele. Procuravam ele para comprar imóveis ou para tirar dúvidas de investimento. E ele gostava muito disso, sabe? Você já falou um pouquinho do processo de sucessão, mas agora é uma situação diferente. Seu pai não está mais aqui, como você falou, pelo menos de corpo presente, né? Definitivamente, agora é com você, com seu irmão. Isso é um desafio grande para vocês agora? Como que é isso? Como que vocês... Olha, da operação dentro da imobiliária, a gente já caminhava nesse sentido. Então, assim, não foi uma questão que falou, nossa, ficou uma lacuna aqui dentro do processo. Eu e meu irmão, a gente já estava com o processo redondo ali. Então, as questões da imobiliária, eu acho que foram menos afetadas, vamos dizer, na ausência dele, no sentido que continuou rodando tudo normal. Normal, né? Entre aspas, porque faz a falta dele e eu acho que as pessoas ali dentro da imobiliária que estavam acostumadas com ele, os clientes também, isso não vai ter como eu e meu irmão suprir. Mas a operação em si não ficou comprometida porque a gente já tinha essa divisão, né? Meu pai, ele ficava como um apoio. Eu acho que eu e meu irmão, a gente sentiu mais do que o processo da empresa. Então, tinha situações que a gente sentava os três para discutir e meu pai sempre foi o intermediador ali no processo, nas ideias, e a gente respeitava muito a opinião dele. Tinha coisas que ele falava tudo bem, então vai ser ainda da sua forma. E hoje eu e meu irmão, a gente tem que chegar num consenso os dois, né? Que quando a gente faz as divisões claras, e a gente tem um perfil muito diferente, eu e meu irmão, então a gente consegue se dar bem nisso, sabe? E o jeito que você fala, parece que o crescimento da imobiliária foi super fácil. Assim, sempre foi. Não, porque assim, a gente lembra de muita coisa boa, mas às vezes é bom lembrar também dos perrengues, né? Quais foram os momentos que mais te vem à cabeça, assim, de perrengue, né? A gente tem vários, né, assim, mas em questão de operação, a gente teve um momento lá em Jaú que a gente perdeu a imobiliária inteira numa enchente que aconteceu na cidade. Foi em 2022. Nossa, forte assim? Foi a maior enchente que teve, assim, dos últimos anos na cidade. Já tinham acontecido outras do rio transbordar, pegar as ruas ali próximas ao rio, mas essa de janeiro, foi dia 31 de janeiro de 2022, foi um domingo. E ainda tinha pandemia, não é? Ainda estava na pandemia. Só para facilitar um pouco. Pra você ver que a pandemia não foi tão grave como a enchente ali pra gente. Pandemia a gente aprendeu outras coisas, mas a gente conseguiu se adaptar, assim. A enchente, ela foi muito... um dia, assim, muito profundo ali, Você lembra desse dia? Como é que foi seu dia? Meu dia, meu marido tava de Covid, isolado no quarto. E eu tava com a filha, minha filha tem 7 anos hoje, mas ela era pequenininha, né? E aí, eu liguei pro meu irmão,
ele falou assim, nossa, tá uma chuva aqui, a gente tava construindo o prédio que a gente tem hoje. Meu irmão falou, nossa, tá chovendo tudo aqui no prédio novo, acho que não colocaram o rufo, tal, tá estragando toda a pintura. Eu falei, putz, mas tá muito forte a chuva aí? Eu tava em Bauru, a imobiliária é em Jaú. Ele falou, tá muito forte. Eu falei, nossa, e a imobiliária? Ele falou, não, tá tudo bem, o rio não transbordou, porque a imobiliária ficava 2 ruas do rio. E na pior chuva que teve, que eu me recordo assim, a água chegou na porta da imobiliária. Mas aí tinha o estacionamento e a imobiliária pra dentro. E eu fui olhar na câmera, a gente tem as câmeras. Quando eu olhei, a água já estava na garagem. E isso era ainda os funcionários não tinham chegado? Era cedinho? Foi um domingo. Domingo. Não tinha ninguém. Para as pessoas que tinham as casas era bom, porque tava todo mundo em casa de domingo. Mas para comércio... Aí eu olhei, eu liguei de novo e falei, Gabriel, a água tá na garagem. Tipo, já tá pegando o pneu do nosso carro. A gente tem um carro da imobiliária ali. E umas motos estacionadas. Eu falei, corre lá e pega a Preta. A Preta é uma cachorra que a gente adotou numa feira que é da imobiliária, a Preta, né? Uma cachorra. Eu falei, ela fica lá no fundo, mas vai lá buscar a cachorra. E no que ele foi, a água já tinha começado a entrar na porta. E aí ele me ligou, ele falou, Alice, tá alagando aqui. Eu falei, então sobe os computadores e eu vou pra aí. Aí eu liguei pra uma pessoa que trabalhava em casa pra ficar com a minha filha, porque meu marido tava com Covid e não dava pra me ajudar. E eu catei o carro e fui pra Bauru, pra Jaú. E mandei mensagem no grupo da imobiliária. Falei, gente, tá alagando a imobiliária, quem puder ajudar, se alguém puder, né? Quando eu cheguei lá, a água já estava quase na minha cintura. Nossa. Entrei, meu irmão entrou, e aí começou a chegar os funcionários da imobiliária. E eles falaram, não, vamos entrar, a gente vai te ajudar. E aí nós conseguimos salvar os notebooks, mas a maioria era notebook, a gente salvou. O carregador não, porque ficava na tomada do chão, já era. Os computadores que a gente tinha, CPUs, também foi tudo, porque ficava embaixo. Debaixo da mesa. E assim, resumindo, a gente conseguiu salvar acho que uns 20 computadores. Acho que nem isso deu. Uma impressora e uma máquina de café. Foi o que a gente conseguiu tirar, porque a gente tinha que tirar e andar tudo até o fim da enchente ali, para deixar numa casa que abriram para colocar as coisas. E aí tinha os vizinhos também precisando de ajuda. Eu lembro que foi, assim, caótico. E entrar eu não tinha noção do que era entrar num lugar alagado, assim. Mas você não enxerga nada. E você vai batendo as coisas na sua perna que você não sabe o que é. Porque tá tudo boiando, flutuando ali. Então, você vai meio que se empurrando as coisas que você não sabe o que tem. Batendo a perna ali e tentando salvar o que tem. Mas a água foi subindo muito rápido. Então, assim, questão de minuto que eu estava lá, a água já tinha passado as mesas. Então, todos os papéis, pastas de contrato... Isso que eu ia te perguntar uma coisa. Isso que eu ia te perguntar. Tinha muita coisa de papel ainda? Muita coisa. Eu tinha bastante coisa de papel. A gente já estava com a tecnologia da nuvem, mas as coisas antigas não tinha. Né? Os antigos ainda não. Porque a pandemia fez a gente, né, entrar numa... Mas o que estava para trás, quando que você vai imaginar que você precisa... Entendeu? E aí... ficou tudo lá embaixo da água. E a água começou a subir muito, e aí começamos a gritar, vamos sair, porque a gente ficou com medo de ficar preso lá, né? O carro mesmo começou a dar curto. Que pressão isso, nossa senhora. E as luzes apagaram, chegou uma hora que não tinha mais iluminação, então começou a ficar muito escuro, abafado. O carro começou a piscar, então ele entra em curto, né? O carro, ele dá aquela... As motos saíram boiando, assim, ó. Aí a gente via as coisas boiando, a bolsa de funcionário que saía assim pro corredor. Filme. Bem filme mesmo. Eu lembro quando eu saí de lá, eu saí com água no pescoço. Saí nadando praticamente na garagem. Porque o restaurante, pra você ter ideia, da frente da imobiliária que tinha, ele já tava com o andar de cima com água. Então foi muita água. Nossa senhora. E aí, do ponto de vista administrativo, como é que... Porque vocês devem ter ficado algum período sem poder operar. O telefone tocava... Olha, vou te contar. No dia seguinte, segunda-feira, né? Eu avisei todos os funcionários, falei, gente, não vamos abrir a imobiliária, óbvio, nem tem onde abrir, mas eu vou lá limpar e ver o que tem, se alguém puder ajudar, né, eu não posso obrigar ninguém a ir, né. E aí foi muito legal, porque todo mundo da imobiliária foi no outro dia, e levaram rodo, vassoura, chinelo e foi. Então a gente fez uma força-tarefa, lógico, não tinha esse número de pessoas trabalhando, mas a gente tinha um número legal já de funcionários. E aí, era um jogando água, outro varrendo e tal. Só que as mesas, assim, era MDF, desmanchava. Você pegava na mão, ela caía. Ela tava de pé, mas na hora que a gente ia mexer... Condenada, né? Não sobrou, assim, não sobrou nada. E nós estávamos terminando de construir o prédio,
que é na mesma rua, uns quarteirões para cima. Lá não chegou a água, porque é alto. E nós estávamos programando a mudança no carnaval, que era final de fevereiro naquela época, que ia emendar o carnaval. Eu falei, 3 dias a gente muda, né? E o prédio não estava pronto. A gente falou, vamos para onde agora? Eu falei, vamos ter que ir pro prédio sem acabar, porque aquele lá que a gente estava não tinha condição. Porque além da parede, os blindex estouraram, que eram as portas de blindex estourou, e o chão era laminado, ele subiu tudo, o laminado. A gente sentia até na hora que estava andando o laminado bater na perna, sabe? Vai soltando, era uma coisa assim. E quando a água vai embora, fica a lama, né, da enchente. Então, esse que é o problema. É a lama que gruda nas coisas ali, você não tem o que salvar. Aí, como foi muito grande a enchente na cidade, segunda-feira foi caótico porque a gente estava lá limpando e começavam a chegar os inquilinos chorando, que tinham perdido tudo, que tinha alagado a casa, que eles queriam outro imóvel para ir morar porque eles não tinham onde dormir, que eles precisavam de ajuda. E como que eu ia ajudar essas pessoas se eu também estava... Você imagina um quadro de chaves que foi alagado. E o papel é um papel que põe o endereço. E aquilo desmanchou. Nossa. E o quadro de chave, as chaves saíram todas do quadro. Você sabia. Nossa. Você entendeu? Isso. E aí um monte tinha o controle do portão, que também não tinha mais controle de portão. Você entendeu? A gente pegou aquele monte de chave, enfiou num balde. E aí eu lembro que uma funcionária chegou e me falou, o que eu faço com isso? Eu olhei pra ela, não sabia se eu ria ou se eu chorava. Eu falei, eu não sei, deixa aí, vamos ver. Porque às vezes tem um chaveirinho que o proprietário vai lembrar, esse chaveiro é meu, sei lá. Então foi assim que a gente foi achando as casas, entendeu? E depois eu mandei fazer tudo de novo, porque não tinha. Você imagina, algumas a gente tentava juntar assim o papel para tentar ler o endereço, ver se salvava. E aí os clientes precisavam muito da nossa ajuda também, porque eles perderam a casa deles, entendeu? Teve funcionário que perdeu a casa, teve uma funcionária que estava grávida, ela perdeu o quarto do bebê inteiro. Então, assim, foi caótico, mas... Na segunda, a gente limpou a imobiliária. Terça, eu estava trabalhando no prédio novo, com o computador dos funcionários. Eles levaram os computadores deles. O cartório me emprestou uma impressora. E o João, que ajuda a gente na parte de TI, ele foi lá configurar pra gente o que dava para configurar. Porque o financeiro tinha que pagar as pessoas ainda, né? Só que no prédio novo eu não tinha telefone, eu não tinha internet, não tinha nada instalado, né? Então, uma funcionária minha foi no escritório da minha cunhada e usar a internet. Mas foi legal, assim, meu pai, se ele tivesse que ir contando, ele ia estar chorando. Porque ele fala assim, as outras imobiliárias me ligaram para oferecer espaço deles pra gente trabalhar. Isso é muito bacana. Me arrepiou agora o que você falou. Teve 2 imobiliárias, assim, que ligaram direto pro meu pai e falou assim, você quer vir aqui? Eu tenho sala aqui para usar. Eu tenho donos de imobiliário que são clientes nossos, para vocês terem ideia, assim, que compra a casa com a gente e aluga com a gente também. E eles ofereceram o espaço deles, assim, pra gente trabalhar. Isso foi muito legal, sabe? E a gente tinha lá o espaço nosso quase pronto. Tinha acabamento, assim, corrimão, essas coisas. Rodapé não estava terminado, era o final. Então deu pra gente ir. Mas eu falo que de tudo isso, é uma coisa que reforça o que eu acredito, né? Não sobrou nada. Mas a única coisa que sobrou é o que ajudou a imobiliária a voltar a ser quem é, ou até mais, que foram as pessoas. Porque todos os funcionários foram no dia para limpar, todos os funcionários foram trabalhar terça-feira sem saber o que ia fazer. Porque ninguém sabia nem onde ia sentar, não tinha. A gente sentava no chão lá no fundo, porque não tinha cadeira para todo mundo, não tinha. E umas que a gente resgatou da enchente, a gente sentava e ela começava a entortar, porque eu acho que o MDF, sabe, o parafuso começava... Aí falava, essa daqui é da enchente, tem que trocar. Até hoje a gente brinca que acha barro até hoje em algumas coisas. Um grampeador, outro dia a gente abriu, tinha barro dentro. Ah, esse daqui é da enchente ainda, ó. Olha só. Agora Mas brinca. isso eu vou dizer, são as pessoas, tanto o pessoal que trabalha com você, quanto as imobiliárias do lado, né? Sim. Mas isso tudo é fruto de tudo que vocês plantaram, né? Porque ninguém estaria assim se seu pai não fosse uma pessoa correta, sabe? Muito o meu pai, o relacionamento dele, vocês também, a ética, profissionalismo, assim, que tudo. ele tem, porque a gente teve o cartório, emprestou a impressora, eles levaram lá, nem perguntaram. Quando a gente precisou, os contratos, quando acabou, o contrato saiu a água, né, então a gente tinha as pastinhas, né, antigamente usava. Eu falei, o que eu vou fazer com esse monte de pasta? Um cliente emprestou um barracão que ele tinha gigante, a gente abriu todas aquelas pastas lá, só que elas tinham que secar aberta, porque o barro gruda a folha, você nunca mais abre aquilo, você vai abrir e vai rasgar. Então ficou uma equipe da imobiliária, tudo com secador de cabelo, secando as folhas, aí cada um levou um secador de cabelo, uns ventiladores gigantes assim, a gente colocou lá. E aí tinha a equipe a gente brinca, tinha a equipe do secador de cabelo, a equipe da limpeza, a gente foi montando...
formando grupos assim, e o do secador foi muito tempo, porque eles tinham que secar as folhas, aí começaram a fazer os encaixes para a folha ficar em pé e não grudar uma na outra e conseguir utilizar os contratos antigos, né? Mas não perdemos nada, você acredita? Assim, perdeu documentação que estava em processo de assinatura, que eram os contratos que estavam na mesa ali para assinar. Saíram boiando. Nada que eu digo de documentação, né? O resto foi tudo, mas o restante de documentação a gente conseguiu recuperar e o que não tinha no sistema a gente conseguiu salvar no secador mesmo, né? Mas eu falo, se eu não tivesse as pessoas dispostas a ajudarem, porque ninguém tinha essa obrigação, né, lá da equipe, a obrigação deles era outra. Os prestadores de serviços desceram para me ajudar na terça-feira a montar a imobiliária, a carregar as coisas. O pessoal que a gente faz iluminação, placa, essas coisas, foram com caminhão para carregar coisa para jogar fora. A prefeitura tava também com o caminhão rodando. Porque eles paravam de casa em casa para as pessoas jogarem o que perdeu. Então, você vê a loucura que foi o negócio ali. A coisa do entulho todo. É quase uma reconstrução da imobiliária. Assim, teve casas que nunca mais voltou a ser uma casa. Assim, que perdeu o muro, sabe? Que desmontou. E uma região que ninguém mais vai se arriscar ali. Não foi o caso da nossa, porque foi muito pontual, foi um tipo de enchente assim que pegou fora do normal. Hoje nem tem mais, graças a Deus a prefeitura já resolveu essa questão, não alaga mais, nunca mais teve depois dessa vez. Mas foi para aprender, né? Um monte de gente aprendeu ali, ajustou, mas é algo assim que ficou na história da cidade mesmo. Saiu em reportagens fora, tudo, porque a água ficou... Você via a placa do par e a água aqui, ó, na placa, sabe? Na altura que tava. Que loucura. E você teve vou falar uma coisa, eu queria ver com você rapidinho, porque eu vendo daqui de dentro e você lá na imobiliária. O ano passado vocês tiveram um desafio tremendo para virar titânio dentro do Clube Loft. Foi. Né? E eu queria ouvir um pouquinho de você, porque daqui de dentro eu vi o time torcendo, sabe? O time falou, não, porque a Jaú vai chegar, vai ter cross-sell, bota outro produto, etc e tal. Como é que foi isso? Foi alguma coisa curiosa para vocês, assim? Por que vocês queriam? Foi, eu brinco, assim, porque na convenção passada da Loft, vocês fizeram até aquela brincadeira de entregar um envelope para as imobiliárias que teriam possibilidade de ser titânio. Nós não recebemos envelope. Eu brinco com o meu comercial até hoje. Vocês não colocaram fé, não. É pelos números, né, que tinham ali. Realmente, a gente tinha uma unidade na imobiliária. A imobiliária já tem uma unidade, numa cidade pequena, né, 137 mil habitantes. Então, assim, a gente não tinha número para estar ali mesmo. Mas eu e a Mel é minha gerente comercial, a gente é muito... gosta de um desafio, sabe? E a gente é competitivo, assim. Eu lembro que terminou a convenção, nós fomos no diretor comercial, a gente falou assim, viu, como que a gente faz para ser titânio? Aí ele, mas tem a pontuação, não sei. E a gente começou a bater conta a hora que vocês apresentaram, porque eu falei, sempre batia diamante. Aí eu falei, não acredito que era uma categoria nova, já diamante já era desafiador. A hora que eles apresentaram titânio, eu olhei pra mim e falei, não acredito que agora a gente vai ter... Aí começamos a fazer conta de aluguel e tal, porque a maior pontuação nossa é em aluguel, né? Eu falei, não, venda vai ter que entrar aqui, porque senão a gente não vai conseguir bater. E os produtos, a gente sempre usa todos os produtos. Então, não tinha muita margem ali pra falar, vamos acrescentar mais alguma coisa, né? Aí eu e a Mel voltamos e a gente começou, tem que fechar tantas locações por mês. Foi ponto a ponto, sabe? Ponta a ponta, assim. Legal, o programa servindo pro que ele esse foi lutado, suado. E aí, chegou perto do final, assim, a gente teve um processo de migração de carteira também. A gente colocou um time do jurídico, a gente falou, olha, vai migrar para Loft pra gente bater ponto, tem que fazer na plataforma para valer 2 pontos, porque sabe quando vai contando, assim, mais dois. E a gente foi trabalhando assim, foram várias pessoas juntas ali, não foi só eu e a Mel, para conseguir montar a pontuação. Quando a gente bateu, assim, eu não acreditei, né? Uma categoria muito difícil mesmo, né? Porque o salto de diamante para titânio é muito alto. Quando a gente viu a conta, a gente falou, ia ser suado, assim, para conseguir. Mas o time, eu garanto para você, que o time aqui tava torcendo mesmo pra você. O pessoal falava, a Jaú vai chegar, não, acho que não vai chegar. Não, o que a gente vai fazer? Não, vamos falar com eles, tal coisa. A gente sempre conversava aqui para atualizar a plataforma, mas tá faltando ponto, vamos ver aqui que falta. Porque a Mel acompanhava mês a mês, assim, o fechamento. Foi muito bacana quando conseguiu bater. Eu lembro que teve a festa junina, que nós fizemos lá dentro da imobiliária, e a gente fez o anúncio lá.
E a Rose, que é do comercial da Loft, foi lá na festa também. E a gente anunciou pra imobiliária lá. Nossa, tem um vídeo, assim, da alegria de todo... Deu pra ver que tava todo mundo torcendo pra participar, assim, pra bater titânio, né? Alice, quando você olha para a trajetória da tua família, tá? Não só focado na imobiliária, né? O que mais te marcou, assim? O que mais te orgulha da trajetória da família? Eu acho que é sempre buscar crescimento e lutar pelo que quer, assim. Eu vejo muito isso no meu pai, né? Pela história dele. Ele buscou, ele não se acomodou ali no que ele tinha. Ele era uma pessoa muito otimista. Ele sempre viu o copo cheio, em tudo, assim, em todas as coisas. Era bacana falar com ele por conta disso. Ele fala, não tem jeito pra morte, o resto tem tudo um jeito de resolver. Então a gente tem que ficar calmo e achar o melhor caminho, né? E sempre foi assim que a gente levou, e a nossa família também. Até nas dificuldades, nas coisas que aconteceram, como a enchente mesmo, foi algo assim que acabou com a empresa, mas não acabou com a empresa, né? Porque a gente acabou com coisas que são recuperáveis, como a gente falava. O que acabou, a gente recupera. Tá certo. E quando você pensa no futuro, assim, para onde você quer levar, Jaú? Eu acho que um olhar diferente um pouco que a gente está tendo agora para a imobiliária é dentro da qualidade e dos tipos de serviço que a gente oferece enquanto aluguel, né? Porque chega uma hora que a gente está lá no limite do que é alugar. Então, aluguel é isso, mas o que é aluguel? Não é só alugar um imóvel, né? É uma administração do patrimônio do bem do cliente, é um serviço que a gente oferece. Então, a gente agrega outros serviços dentro desse, é um caminho que a gente está levando a imobiliária, a agregar serviços dentro do processo de locação e olhando também para outras possibilidades, talvez uma filial em outra cidade. A gente está fazendo um estudo aí para um crescimento, vamos ver. Que bacana, legal. Alice, quando você pensa na tua trajetória profissional, né? Tem alguma coisa que você mudaria na sua vida, na maneira como você construiu sua trajetória profissional? Nossa, eu acho que foi tão encaixada as coisas, sabe? Foi da forma que eu queria, porque eu fui fazer o estágio, depois voltei, mas as coisas foram acontecendo, acho que foram da forma que tinha que ser, porque eu não escolhi algumas coisas, as coisas chegaram em mim. Até a imobiliária voltou para mim sem eu buscar ela. Eu não vejo nada assim. Talvez a formação, eu teria feito direito, eu acho, também, além de psicologia. Porque isso hoje pesa bastante no processo de locação. Lógico, a gente tem a equipe jurídica, ajuda, mas tem coisas assim que hoje eu busco estudar para conseguir orientar a equipe e os clientes, né? Recentemente, inclusive, a gente fez um evento para os proprietários que eu trouxe um especialista da reforma tributária, um contador especialista, para falar sobre os impostos nossos, porque ficou todo mundo na dúvida. E é uma coisa que eu, de fora, é muito difícil explicar, porque a gente não está entendendo ainda muito bem o processo. Com certeza, o desafio continua. Até o final do ano vai ter muita dúvida. Muita coisa, e também acho que muda algumas coisas, né? Coisas que ainda precisam ser regulamentadas. Isso, e eu acho que é esse o nosso papel. E essa era uma dúvida, assim, que até os clientes ligavam, traziam. Então, a gente montou um evento para os proprietários para trazer esse especialista para explicar e tirar as dúvidas deles sobre isso, né? Mas o direito é uma área que, assim, eu recorro muito. Eu tenho 2 assistentes dentro da imobiliária de direito, tenho escritório que trabalha pra gente, mas é algo que eu falo, se eu fosse estudar ainda, eu pensar, eu iria pro direito. Legal. E faz de conta que você precisa dar uma dica para alguém que tá começando no mercado imobiliário, ou que queira criar sua própria imobiliária. Quais dicas você daria para essas pessoas? Olha, uma das coisas, assim, que eu acho muito importante é não ter medo de tentar e arriscar as coisas. No começo, eu era uma pessoa que eu ficava pensando muito, fazendo conta, isso daqui vai dar certo, isso daqui não vai funcionar. Então, acreditar nas suas ideias, eu acho que isso é legal, é importante. Ter vontade de trabalhar, gostar de trabalhar é importantíssimo, porque a gente precisa se dedicar para montar um negócio, para crescer o negócio. Se você não tiver a dedicação sua ali, não vai funcionar. Legal. Alice, super obrigado, foi maravilhoso, é um prazer tremendo. E, nossa, que história bacana da tua família, história de superação da imobiliária, assim, parabéns, viu? Obrigada, foi um Parabéns, prazer, viu, legal, ter aqui com né? vocês, Muito é muito obrigado, bacana. obrigado. É muito legal. Muito bom. E se você gostou desse episódio, deixe um comentário, compartilhe, deixe seu like. Se você estiver assistindo a gente no YouTube, ou 5 estrelas se você estiver ouvindo a gente no Spotify. Lembrando que o Portas também possui uma newsletter enviada segunda a sexta-feira. Ela é gratuita e chega no seu e-mail sempre às 3 da tarde com um resumo das notícias mais importantes do dia sobre o mercado imobiliário. Se você ainda não recebe a nossa newsletter, é só se inscrever no link da inscrição. O episódio de hoje teve pré-entrevista de Clara Helstab, produção e roteiro de Marina Galesso, edição e direção de Marina Galesso, captura de som e vídeo e edição da Maremoto, e a apresentação foi feita por mim,
Sérgio Esteves e por Ricardo Kaufmann. Até a próxima.